Cadê aqui? Então, nós vamos dar continuidade a esse nosso trabalho dentro dessa mesma perspectiva, só associando mais uma proposta exatamente da fé, dessa relação quântica, digamos assim. Então, aqui está o meu site, mas depois eu vou ver se na semana que vem eu consigo mandar algum texto para vocês, porque amanhã não consigo fazer nem a quinta, talvez na sexta, no sábado eu mando para o Elbert e depois ele manda para vocês. Bom, então, um dos aspectos importantes é a questão da fé e a ciência, fé e a física quântica. Eu vou só expor esse slide um pouco maior aqui, para que fique mais visível. Então, a fé sempre tem um sinônimo como verdade. Tanto é que quando a gente fala já no hebraico amém, a gente diz é verdade. A palavra amém em português vem do emet. Quem fez hebraico lá com o professor Leonardo lembra do emet, não é isso? É verdade. Então, digamos assim, a física quântica, ela pressupõe, digamos assim, esse caminho de encontro na relação com a fé, aquilo que é verdadeiro. E aquilo que é digno de fé é porque de fato é verdadeiro. O que não é digno de fé é falso, portanto destrutivo. A fé é a fidelidade, a veracidade, a confiabilidade. Na tradição dos estoicos gregos, digamos assim, Deus é fiel, tá certo? Deus é fiel e, portanto, ele é verdadeiro, é livre, da mesma forma que a pessoa deveria ser fiel, verdadeira e livre. Só saindo um pouco desse nosso quadro, voltando, digamos assim, para a criação do ser humano, Adão e Eva, metaforicamente, claro, uma metáfora, e a metáfora do pecado original é a metáfora exatamente do quê? Da infidelidade, da soberba, da arrogância, que rompe com essa fidelidade, com essa relação, digamos assim, que seria a relação verdadeira. E aí vem a tentação, simbolizada também na serpente, porque a serpente é o animal por excelência traiçoeiro. Quem viveu no campo sabe disso, por excelência traiçoeiro, digamos assim, ataca normalmente por trás. E, digamos então, a tentação, ela é sempre a ilusão. E a ilusão de ser mais, ter mais, poder mais, etc., e sofrer menos. E então, por isso que, digamos, o símbolo do pecado é a ruptura da fidelidade, que é a excelência da fé. Nós vimos um pouco na aula passada que o que é verdadeiro conecta, liga, tá certo? Ele conecta, liga, amarra, compromete. E na tradição bíblica, na tradição judaico-cristã, até depois islâmica também, o mandamento que tem primeiro sabor digamos assim, eu coloquei aqui a palavra mishpat, ou seja, mandamento, da mesma forma o grego é mandamento, e em lugar de ser mandamento, no Novo Testamento ele tem o sabor de amor, agape. Então a síntese da lei dos mandamentos está no amor. E esse amor, nesse texto de João 13, 34 ou 35, depois que Jesus lava os pés, ele diz que esse amor é a relação uns para com os outros. Jesus até nessa parênese, ele parece abstrair a relação com Deus. Por que Jesus abstrairia a relação com Deus? Porque é impossível amar de verdade se Deus não está no meio. Então, isso é muito importante, né? João 13, 34 35 diz: nisso sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros do jeito que eu vos amei.
Portanto, na física quântica que nós vimos é conexão, é compromisso, é transmissão de energia, troca de energia, compromisso de energia, portanto, vida, tá certo? Nisso está, de fato, então, a partilha, portanto, a partilha e a troca da energia e da comunicação. Por isso ela é conexão. E aí vem as metáforas do corpo, da árvore, do rebanho, todas essas metáforas que nós vemos, e depois a pedagogia incisiva de Jesus. Quando Jesus vai ao encontro da pecadora, vai ao encontro do filho da viúva de Naim falecido, vai ao encontro do filho doente do centurião, vai ao paralítico na piscina de Betesda, ele está indo ao encontro dessas células mortas. Aliás, ele falava antes, né, como franciscano, São Francisco é chamado a vida das coisas mortas, ou seja, nesse ponto, aquilo que está morrendo se dá vida de novo. Na questão da física quântica com o cristianismo, nós sabemos que a fé é recepção, a fé é acolhida, tá certo? Então, nós temos hoje, numa outra palavra, que se pauta em estudos, por exemplo, no Bom Samaritano, no capítulo 10, 29 a 37 do Evangelho de Lucas, e outros textos, a chamada filoxenia em grego, que seria a hospitalidade. Então, o bom samaritano, ele age como como hospitaleiro, como amor ao estranho, portanto, porque o hóspede, o hospedeiro, é aquele que a hospitalidade é o amor ao desconhecido. E ele socorre, leva para a hospedagem, assume as circunstâncias todas. Então, nessa dimensão, nós nos damos conta, digamos assim, que essa fé, nesse ato de crer em Jesus Cristo, é uma fé que conduz a um comprometimento concreto com o outro e com o Evangelho em suas obras. Por isso que na carta de Tiago, Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro as minhas com as obras. E conclui-se de que a fé sem a prática é morta. Está claro? Sem a prática é morta. Por isso que Lutero, que tinha como princípio só a Escritura e só a fé, ele, quando se deparou com a carta de Tiago, ele disse essa carta que é uma carta de palha. Ficou irritado porque se sentiu comprometido com a prática. Está claro? E a fé, ela produz sempre a transformação. A palavra metanoia metanoel, pensar diferente, mudar o chip, mudar a concepção da realidade. Então, a palavra metanoia em grego, que nós traduzimos geralmente em português por conversão, ela seria muito interessante se nós a interpretássemos de outra maneira, não só como conversão, mas como a necessidade permanente da transformação. Metá significa para além de, noel, pensar, conceber. Então, eu tenho que sempre conceber as coisas para além daquilo que elas são. Portanto, eu nunca posso cruzar os braços e dizer, está tranquilo, fiz o que tinha que fazer. Não, a palavra, o comportamento de Jesus exatamente é esse indicador de ir sempre além. Por isso, quando vocês entraram numa cidade, entraram numa casa, evangelizaram, partam para outra, porque ali já fizessem o trabalho que deviam fazer. Também, no aspecto, digamos assim, da religiosidade, crer é evangelizar, na dinâmica permanente. A evangelização, as meninas ali, eu também, o Elber, que fizeram um curso de São Paulo comigo, né, lembro lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: para mim, evangelizar não é um privilégio, é um compromisso. Por quê? Porque é transformar numa dinâmica permanente.
E ali quem crê homologa a verdade. Na pedagogia de Jesus, nas teorias da física quântica, digamos assim, então nas teorias da física quântica, a pedagogia de Jesus se encontra. Enquanto a teoria da física quântica prega o cosmos, digamos assim, como unidade, como relação, Jesus mostra na prática. E aquelas 3 parábolas, não sei se comentamos na aula passada, mas aquelas 3 parábolas bonitas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o pastor e as ovelhas, a mulher e as moedas, e Jesus, o pai e os 2 filhos. Percebemos ali que o pai quer a família integrada, portanto, quer os 2 filhos, não basta um só. A mulher quer todas as moedas e o pastor quer todo o rebanho unido, digamos assim, porque por excelência, a física quântica mostra a teoria da rede e da unidade. Portanto, os conceitos de rede podem ser perfeitamente aplicados ao Evangelho, né, sem dificuldade nenhuma. Então, da mesma forma que nós vimos que a célula está na rede, o indivíduo está na sociedade. Aqui, nós não precisamos nos perguntar por religião, tá claro? Não precisamos perguntar por religião. A teoria cósmica é uma teoria cósmica de ciência quântica, portanto, de pertença, de relação. Então, não depende da religião. E também a pessoa na família, a pessoa no campo de trabalho, a pessoa na sociedade, ela não precisa pensar na religião, ela tem que pensar na figura do outro. Independente da sua posição religiosa, crente ou não crente, ou descrente, isso não importa. Aliás, o Papa Francisco tem aquela frase que gerou um conflito em muitas pessoas quando, há uns 2 anos atrás, acho que foi no ano passado, se não me engano, ou no ano anterior, ele disse que prefere um ateu consciente do que um cristão falso, hipócrita. Por quê? Porque muitas vezes a religião pode esconder a hipocrisia. Então, na sociedade, as pessoas devem se encontrar, eu diria, para além e além digamos assim, da própria religião, da própria convicção religiosa da prática. Porque se alguém passa fome, a gente não pergunta pela religião. Se alguém está doente, a gente não pergunta pela religião. Aliás, na pedagogia de Jesus, nas curas com as crianças, com o cego, com o coxo, com o paralítico, ele nunca perguntou se eles iam ser seus discípulos, se iam acreditar nele. Ele perguntou o que queriam que fizesse. Que eu veja, que eu ande, que eu ouça. E depois é que vem o diálogo. Então, as primeiras necessidades antropológicas, sociológicas, éticas, elas não dependem da religião. Depois pode ser que a gente convença, converse e assim por diante. Também nas metáforas de Jesus a respeito da unidade, nós vemos que na teoria da física quântica, cada célula tem o seu DNA. Portanto, não existem 2 células iguais, com o mesmo DNA. Isso, na verdade, nós tivemos a grande descoberta científica há pouco tempo atrás sobre o genoma humano. E também o genoma humano tem um autor de um livro muito bonito, chamado Francis Collins. Ele participava do grupo de cientistas que estudavam o genoma humano, o DNA das células, e ele era ateu. E depois de perceber a singularidade do genoma da pessoa e da célula, ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. É muito bonito, ele faz um pouco da conversão dele, mas ao mesmo tempo ele mostra a beleza da individualidade, etc. Então,
na tradição, digamos assim, nessa questão da estrutura antropológica da pessoa, tá certo? Da antropologia, nós temos sempre o um e o alter, o eu e o outro. E do ponto de vista da sociedade, nós, digamos assim, não precisamos crer em alguma coisa, em alguma religião. Nós precisamos ver e perceber que o outro é outro e não podemos, de forma alguma, anulá-lo, diminuí-lo, rejeitá-lo. Daí voltaríamos de novo ao Gênesis, se quiséssemos, quando Deus coloca lá no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque diz, quando você afrontar aquela árvore, você conhecerá a sua morte e o seu pecado, nesse contexto. Aqui temos as células, que nós vimos na semana passada, tá claro? Nessa rede celular, a célula, digamos assim, vinculada. E dentro dessa rede celular, então nós precisamos nos perguntar num outro elemento que é muito claro na pedagogia de Jesus. A distinção entre religião e espiritualidade. Nós estamos habituados a fazer confusão ou identificar uma coisa com a outra. Mas a religião, tá certo? Ela vem de religar, ligar, conectar e etc. E a religião vincula geralmente a pessoa ao seu passado, à sua história, às suas tradições. A religião depende de valores culturais e ela nasce na família. Exemplificando, quem nasce numa família católica tende a ser católico. Não é obrigado, mas tende. Quem nasce numa família evangélica tende a ser evangélico. Quem nasce no mundo muçulmano tende a ser muçulmano. Então, a religião, ela está dentro mais de um quadro antropológico, cultural, familiar, da tradição, povo. E dentro disso estão ritos, fórmulas, crenças, tradições, convicções, etc. Isso é próprio, tá claro? Não está errado. Isso está dentro dessa questão. Mas não podemos confundir com a espiritualidade. Tá certo? Então, a religião está vinculada aos ritos, símbolos, etc. Liga à tradição, à história. É bonito isso, tá claro? Por isso eu coloquei aqui o Salmo 78. Né? Aquilo que nossos pais nos contaram, nós transmitiremos à geração seguinte. Na primeira carta de São João, João também diz aquilo que nós vimos, ouvimos, nossas mãos tocaram, a respeito do Logos, nós vos transmitimos. Então, a religião é uma experiência que se transmite, que pode se renovar, mas que se transmite de geração em geração. E ela respeita crenças, convicções, símbolos e ritos. Portanto, a religião está ligada a, digamos assim, ao rito, fórmula. Para quem fez um pouco de teologia, se lembra, digamos que muitas vezes tínhamos a classificação das heresias. As heresias, às vezes, eram pequenas rupturas, pequenas dificuldades. Quando Jesus, por exemplo, quando Jesus não obedece estritamente os ritos judaicos das mãos puras, do respeito com os impuros, de contato com doentes, ele afronta o rito, as convicções dogmáticas dos judeus. Então, nisso, ele entra em conflito com a religião, mas não com a espiritualidade. E a religião, tá claro, ela está muitas vezes ligada ao dogma, tá claro? O dogma, nós sabemos que dogma é sempre, vem do grego, dogma é decreto, lei, princípio fechado e assim por diante. Então, o dogma, ele muitas vezes serve não para unir, mas para separar, tá certo?
Então, a religião, dentro desse princípio, depende sempre da autoridade. Por isso que Jesus, quando lê aquele texto na sinagoga de Nazaré, ele lê o texto de Isaías 61, 1, 2, que é trazido por Lucas no capítulo 4, versículos 18 a 19. Jesus cita Isaías dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu. Então, esse Espírito do Senhor que aflora, é o Espírito do Senhor que me ungiu. Para fazer o quê? Libertar os prisioneiros, curar os cegos, fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem, e assim por diante, e anunciar graça. Então, muitas vezes, as religiões se fecham. Quanto mais pobres as religiões, quanto mais pobre o espírito das pessoas, mais autoritárias e mais fechadas. A espiritualidade, agora, ela não depende do rito, ela depende do gesto. Ela depende do gesto. E o gesto, por excelência, é o agape, é o amor. Por isso eu citei a frase antes de João 13, que Jesus sintetiza todo o decálogo no agape. A espiritualidade, ela depende da prática da justiça. Então, o ponto de partida da espiritualidade é a prática da justiça e a prática do amor, por excelência. Dentro desse quadro, digamos assim, de prática, percebemos a diferença que existe entre a religião e a espiritualidade. Nesse nosso quadro comparativo, digamos assim, vemos que a religião, ela depende do espírito. Portanto, a espiritualidade depende do espírito. A religião depende do rito, do gesto. A espiritualidade, ela é a força do ânimos, tá claro? Ela é esse sopro divino que está dentro da motivação de alguma coisa. Uma pessoa animada está sempre encorajada, ela tem razões para. E a religião, ela depende de um resultado, o resultado desse rito que está ali, do gesto que está ali. Nós vemos, por exemplo, muitas vezes pessoas desanimadas. Por que nós chamamos que a pessoa, quando está de farol baixo, está desanimada? É porque o espírito dela está fraco. E quando a pessoa só tem ritos, gestos, ela dificilmente está brilhante, encorajada, fortalecida, nessa dinâmica da construção de uma, digamos assim, da própria ação. A espiritualidade, ela é a força da ação, a razão da ação, digamos assim. Portanto, dinamis vem de poder, força, capacidade. E o espírito, ele, nesse ânimo, nessa força, ele vai ser diferente do que de uma manifestação externa de um rito. Um outro passo dentro da espiritualidade é a fé. A espiritualidade é crer. E crer independentemente das circunstâncias, mesmo que as coisas sejam difíceis, complicadas, como diz Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos. Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a perseguição, a crise, etc. A doença? Não. Por quê? Porque tem esse caminho da dinamis e se transforma em fé, que crê, onde crê de novo no Espírito de Deus. Diferença entre a espiritualidade e a religião é que a religião depende da lei. Quanto mais, repito, quanto mais pobre a religião, mais normativa ela é.
Quanto mais insegura uma pessoa, mais legalista, mais ortodoxa, mais fechada. Quanto mais fé a pessoa tem, tanto mais aberta, tanto mais cuida da essência e não da existência. No outro passo, dentro da espiritualidade, então, como já falamos antes, a espiritualidade ela depende, ou ela contém a justiça. Dikaiosune significa justiça. E a religião se preocupa menos com a justiça, ela se preocupa mais com o rigor da cultura, o rigor do rito. Quantas vezes as pessoas brigam na igreja por causa de uma fórmula, de um rito, de uma cor litúrgica? Aliás, aqui eu vou contar um fato que aconteceu lá em Copacabana comigo uns diversos anos atrás. Eu estava um curso que nós tínhamos lá, no Colégio Sacré-Cœur de Marie, e havia umas 400 e poucas pessoas lá que participavam do curso, um grupo muito grande. E no segundo domingo de dezembro, uma senhora, depois do final tinha um tempo para perguntas, ela me perguntou assim: Frei Isidoro, eu queria saber se a missa que eu fui no domingo era válida ou não. Fiquei preocupado, digo, aconteceu alguma heresia na missa. Aí perguntei qual era a dúvida dela a respeito da celebração que ela tinha participado. Ela disse que a vela sobre o altar era verde, porque no mundo cristão católico, quando começa o advento, as cores são roxas. E a vela era verde, ela entrou em crise pela cor da vela. Aí eu perguntei, mas qual era a cor da chama da vela? E aí todo mundo riu e ela ficou tranquila, assim. E aí a resposta foi, ou seja, notem que existem pessoas que pelo rigor dos ritos, por outras coisas, brigam, quebram, se separam, etc., em função disso. E não cuidam dessa questão da justiça. E o passo talvez mais importante é, de fato, de novo, na espiritualidade, o amor. O amor tudo supera, o amor tudo faz, o amor tudo perdoa, o amor vai... É isso? Aquele hino bonito do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E Jesus, na pedagogia dele, sintetizou, não existe outro caminho, ponto final, de chegada, senão o amor. E o ponto final, o ponto de chegada de uma religião é sempre a ortodoxia. A retidão da opinião, a retidão da forma, a retidão do rito. Então, muitas religiões, elas são vazias. Aliás, a crítica dura de Jesus no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, é que, de fato, a religião é perfeita, mas eles, inclusive, eram tão cuidadosos com os túmulos dos profetas que os pais deles tinham matado. Então, muitas vezes, a pessoa vai no velório da pessoa que ela matou e acha que está fazendo um gesto correto de solidariedade. Está claro? Então, esse é um conflito muito grande. Então, aqui, acho que eu não vou me deter muito nesse slide, evolui apenas uma questão muito importante, digamos assim, só uma ilustração, tá certo? A distinção entre a religião, que é a expressão digamos assim, a religião, a força da tradição, da lei, da autoridade, do poder, digamos assim. Aqui que eu quero só falar uma coisa que me parece uma atenção. Esse tópico aqui, a religião pode ser manipulada. A religião pode ser distorcida. A religião pode servir como um cavalinho de batalha na guerra própria. Aliás, infelizmente, tivemos esses exemplos ali há poucos dias, há poucas semanas. Outros na história a gente sabe, outros a gente sabe que existem, estão ali na nossa frente. Ou seja, a manipulação da religião em função do status, do poder, digamos assim, da ganância, da vaidade e assim por diante. Então, a religião pode ser distorcida, porque ela pode servir como um trunfo. Aliás,
Os grandes templos geralmente foram um pouco, desde o templo de Salomão, lá em Israel. Lembra que para construir o templo, Salomão fez a primeira dívida externa em Israel, tá claro? Mas ele justificou o templo, mas ele queria fazer o palácio dele. Foi esse o detalhe. Então, o templo era um álibi para ele construir o palácio. Então, esse também é o detalhe. Começa lá com Salomão, dentro da tradição bíblica. A religião também, ela pode ter um pouco a ideologia da dominação. E na ideologia da dominação, aqui seria interessante nós vermos as críticas dos profetas, tá certo? E dentro da dominação, nós observamos o Êxodo. O Êxodo, ele é esse clamor do povo que chega a Deus, e Deus diz: eu vi a miséria do meu povo, eu desci para libertá-lo. E depois vou dar para ele uma terra, digamos assim, boa, etc. Só que aí também é outra tradição, manipulação no texto. Os judeus manipulam o texto e dizem: bom, a terra tinha dono, não é isso? Os cananeus, heteus, jebuseus e etc. nesse aspecto. Então, de um lado vem a libertação, do outro lado vem a opressão daquele que está no outro lado. Bom, aqui não precisamos nos deter. Na questão do processo final de Jesus, digamos, observamos que a religião serve, às vezes, para homologar o contrário daquilo que seria a finalidade da própria religião. Eu escrevi um artigo na revista da PUC do Rio, Atualidade Teológica, no final do ano passado, sobre o processo de Jesus em João, no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele é muito politizado, ele é muito refinado no processo de Jesus. Ele cuida muito mais dos detalhes do que os outros evangelistas. E o Evangelho de João conhece bem como se faziam os processos. Lucas também faz, mas João conhece melhor como os judeus faziam os processos no tempo deles. E então ele nos mostra, por exemplo, que Pilatos usa no processo de Jesus, usa o direito romano. E o direito romano previa a liberdade religiosa. Então, os romanos, nesse período de construção, até lá no final do primeiro século, quando os cristãos começam a ser acusados falsamente de subversivos, tá certo? Mas até lá não. Pilatos usa o direito romano e Pilatos não quer condenar Jesus. Não tem argumentos para condenar Jesus. Então, Pilatos manda flagelar Jesus, segundo o costume romano, tá certo? É ele que manda. Mas a intenção dele de flagelar Jesus era de apresentá-lo à autoridade, ao povo, e o povo dissesse: não, ele já pagou a conta, pode libertá-lo. Mas, quando ele apresenta, digamos assim, Jesus já todo ensanguentado, ele diz: não, ele tem que morrer, tem que morrer. Então, Pilatos propõe um bandido, também não tem negociação. Então, quando Pilatos gasta tudo que pode, faz tudo que pode para salvar Jesus, segundo o princípio pagão romano, os judeus dizem assim: se Roma não tem uma lei, nós temos. E segundo essa lei, ele deve morrer. Em outras palavras, se o mundo pagão não tem uma causa para matar alguém, a religião tem. Notem que paradoxo. É por isso que no capítulo 20 do livro do Levítico, versículos 8 e seguintes, nós temos 12 casos de pena de morte, quando na lei máxima, lá no Decálogo, Êxodo 20, versículo 13, diz: não matarás. E veta a questão.
Depois vemos, por exemplo, Constantino, tá certo? Alguns séculos mais tarde, faz quase o contrário quando começa a expandir o cristianismo. O objetivo crer, ou quer dizer, o lema era crer ou morrer, ou seja, cres ou mores, aquilo que o islamismo fez no 8º século e depois no século 13º em diante, com os cristãos na Palestina e na Ásia Menor. Então, aqui eu quero chegar a atenção que muitas vezes existem cristãos, tá certo? Cristãos que têm esse espírito radical, às vezes de ódio, etc., que é contra o espírito cristão. Observamos que Pedro é um pouco esse exemplo de cristão um pouco rude, porque quando ele vai perguntar para Jesus, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes. E Jesus diz, não até 7, mas até 77 vezes 7. Isso significa, o perdão deve ser a proposta da transformação. Mas nas sociedades orientais, a palavra perdão não existe. Tá claro? Eles não conhecem a palavra perdão. Eles conhecem o talhão, olho por olho, dente por dente, quando não é a cabeça pelo dente, a cabeça pelo olho, e assim por diante. Bom, aqui estou citando algumas coisas, vamos para frente um pouco. Dentro da tradição cristã, nós vemos, por exemplo, as cruzadas. As cruzadas, que eram forma de reconquista do poder, tá certo? Libertar da morte lá, a Palestina, mas também era uma questão importante na dimensão, digamos assim, da reconquista do poder. Então, se briga por território, se briga por espaços, no shintoísmo, endeusamento do imperador. Ainda hoje existem muitos impérios no Oriente, cujo líder é confundido com a divindade. E por outro lado, vemos, por exemplo, como as religiões às vezes conflitam com a ética, com a justiça. Por exemplo, a negação do direito da mulher, negação do direito do estrangeiro, do escravo e assim por diante. Aqui vou citar mas isso aqui eu vou deixar para frente. Aqui um outro quadro muito importante para nós, que é talvez a gente absorvendo bem esse quadro, a gente vai se localizar melhor dentro do princípio da nossa reflexão. A espiritualidade, ela tem que ser a base, o lastro, tá certo? Quando a pessoa tem um ânimos, um espírito aberto, tem uma espiritualidade, uma força mental, digamos assim, que transcende, que vai além da sua convicção religiosa, então ela é essa base, tá certo? Que vai sustentar as religiões. Então, quando existe espiritualidade, que a base deveria ser a base das religiões, então as religiões, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o shintoísmo, etc., e outras, elas deveriam ser expressões da mesma fonte, tá claro? Da mesma fonte. Diferem onde? No rito, tá claro? No rito, na tradição, nos costumes. Podem diferir sem conflito nenhum, mas deveriam encontrar-se aqui embaixo, todas elas como expressão da conexão cósmica da identidade no espírito. Está claro isso? Isso é muito importante. Então, a religião é uma expressão de uma espiritualidade. Então, eu poderia conversar perfeitamente com espírita, com budista, com shintoísta, respeitando o rito dele. Qual é a importância para um budista? É que ele construa a justiça, que ele construa o agape na sociedade dele e que ele respeite o outro.
tá certo? Então, cada religião tem uma expressão de culto, assim como o cristianismo tem a sua expressão de culto. Mas, aqui na base, aquilo que anima o ser humano, que anima a convivência, que anima a construção social, a coexistência social, a partilha, a solidariedade, a religião não poderia quebrar. Ela deveria se encontrar. Por isso que na pedagogia de Jesus, ele nunca perguntou que religião tinha, se tinha religião, se não tinha, qual era o ato de culto, o que fazia. Ele sempre atendia as pessoas dentro das suas crenças e convicções, sempre pensando na espiritualidade. Porque a espiritualidade é aquela que constrói a unidade. É aquela que constrói a ligação, a conexão entre as expressões religiosas. Então, nós teríamos que ver sempre as religiões como expressões de uma espiritualidade, dentro de um rito próprio, de uma fórmula própria, mas todas as religiões dentro do mesmo perfil. Construir a solidariedade, a unidade, a justiça no mesmo parâmetro de identidade, pois todos somos filhos de Adão e Eva, dentro de um planeta ou de um universo que nós não criamos, mas que nós recebemos. E, como diria Jó, viemos nus e voltamos nus, então nada levamos, então é importante que vivamos e levemos como bagagem essa quantidade de agape que partilhamos e vivemos, mesmo com expressões religiosas diferentes. Então, isso é fundamental. Se entendemos essa dimensão, então nós também entenderemos, ou saberemos compreender as diferentes expressões religiosas, tá certo? Que são culturais, são interessantes, todas elas têm coisas importantes, mas que cada uma delas deve, de fato, procurar encontrar na outra a sua expressão irmã e a sua espiritualidade. Dentro da espiritualidade e da comunhão cósmica, então nós temos 3 estágios, digamos assim, da expressão do ser humano. A primeira base seria o fundamento, o alicerce. E esse alicerce é físico, certo? Esse alicerce é a matéria. É quase como se fossem os pés, né? Naquela metáfora das estátuas lá de Ezequiel. Então, como se fossem os pés do ser humano, o fundamento dele é a base. Depois ele tem teses um pouco mais elevadas, são os seus sentimentos. Estariam eles no ventre. Os sentimentos são os desejos, tá certo? Os desejos, as propostas, as ambições, as possibilidades, esse olhar que ele tem para fora. E o terceiro estágio mais elevado, então, seria esse vir a ser. Então, o ser humano sempre em formação, sempre em movimento, sempre trabalhando-se para ser mais, ou seja, para ser aquilo que deve ser. Então, nesse terceiro estágio, está talvez a parte mais importante para moldar uma pessoa humana. É aquilo que já diziam os filósofos Heráclito, depois Parmênides e outros, Platão, esse vir a ser é aquilo que nós ainda não somos, aquilo que ainda nós não construímos, aquilo que ainda nós não fizemos. Então, esse vir a ser significa consciência da imperfeição, a consciência do não ter feito tudo, a consciência de que se pode fazer alguma coisa mais e melhor.
nesse campo, digamos assim, nesse terceiro estágio, nós temos aquela expressão famosa de São Francisco de Assis, quando ele estava exatamente para morrer, ele reuniu os frades e ele disse: meus irmãos, comecemos hoje, porque até hoje pouco ou nada fizemos. Ou seja, começar sempre de novo. Então, aquela história assim da aposentadoria no caminho para o bem, no caminho da convivência, não existe essa aposentadoria. Muitas pessoas, às vezes, se apresentam como cansadas, como alguém que diz: não, já fiz tudo, já fiz demais, chega. Não, não seria isso. Esse vir a ser é aquilo que eu ainda posso fazer. E a nossa caminhada vai até o dia em que nós formos para a cidade dos pés juntos. Tá claro? Até lá nós temos ainda sempre provocações para caminhar e fazer. Então, dentro dessa dimensão, a integração cósmica do ser humano nas suas três dimensões. O sárquico, o somático e o psíquico, ou o pneumático, tá claro? O sárquico seria aquela base que nós vimos aqui, nessa base, aqui temos o sárquico, que é a carne da pessoa, portanto, a sua matéria seria a base. O somático, o soma vem do corpo, digamos assim, não só da carne, mas aqui do corpo, sentimentos, ambições, reações, etc., dentro, que são elaborados, metabolizados em tese no ventre. E o psíquico, ou o pneumático, seria o espiritual. É claro, o espiritual, a dimensão espiritual. Então, um estágio dentro do outro e não um terceiro não vir a ser. Nesse contexto, o espírito e a matéria estão juntos. O ser humano está na comunhão cósmica, tanto na base da matéria quanto na base do espírito. Por isso, a matéria, que depois pode se desintegrar, se voltar a ser pó, mas é a matéria, na matéria, que o espírito vai exercer a solidariedade, a caridade, a compaixão e, digamos assim, e a hospitalidade, né? Exercer o amor. Então, esses três estágios, eles revelam que o ser humano, na sua natureza, tá certo? Na sua natureza, no seu pó, no seu barro, eles vivem com sentimentos, vivem com desejos. Ele vive com amor, com fome, com sede, às vezes com ódio, tá certo? Então, esses valores representam sempre essa construção daquilo que ele deve vir a ser. Portanto, não existe aposentadoria nessa construção da comunhão fraterna. Então, a célula na rede, tá certo, se baseia sempre na relação conexão-desconexão. Conexão é vida, porque a comunicação de energia, partilha de energia, e desconexão é símbolo da morte, tá certo? Símbolo da morte porque ela é ruptura, é negação da partilha. Um outro elemento importante é o funcionamento da rede. Aqui os autores eles chamam sempre de que as células na rede elas trabalham chamando de perturbações, de tensões, ou seja, contato, sempre se, digamos, sempre se encontrando, se encosta, se distancia, se encosta, distancia, numa tensão permanente, mostrando que existe vivência, comunicação, comunhão e etc. Então, as células estão sempre em tensão quando trocam energias umas com as outras. E, então, a conexão é vida e a desconexão é a morte.
Isso que nós já vimos um pouco na aula passada. Podemos ir adiante, tá certo? Então, o pressuposto de uma rede celular é o funcionamento perfeito. Comprometimento, tá certo? Vimos também com a restauração. A persistência do sintoma leva à morte, mas sempre que existe um problema, existe também a mobilização da rede inteira para restaurar. Aqui vem um aspecto fundamental, me parece, associado com a pedagogia de Jesus, que é a reflexão sobre aquelas 3 parábolas que já mencionei antes, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O pastor se mobiliza para restaurar o rebanho. Não importa se perde uma só de 100. Importa que ele perdeu uma. E essa uma significa uma necrose lá no rebanho dele. Perigo. Da mesma forma, a mulher e assim o pai de família. Então, enquanto existe alguma célula comprometida, existe um problema na rede. Então, é preciso restaurar o corpo humano, a natureza humana, a natureza biológica tende sempre a fazer esse movimento de resgate. E aqui, muitas vezes, nós vemos nas nossas comunidades um sentimento contrário. As igrejas, por problemas, às vezes, dos seus líderes, seus presbíteros, diminuem a frequência e os padres não se preocupam com isso. Não vão em busca das ovelhas que se perderam. Não perguntam por que tem menos gente que vem para a igreja. Não saem da igreja em busca do seu povo, das suas ovelhas. Por isso que o Papa, naquele documento, o primeiro que ele escreveu, Evangelii Gaudium, significa alegria do Evangelho, ele disse que os pastores deveriam ser alegres na busca das suas ovelhas, preocupados com as suas ovelhas. Se uma pessoa numa comunidade deixa de participar, é dever, obrigação do pastor, de uma liderança, ir à busca, saber a razão pela qual ela não frequenta mais. Se é por causa que a vela é verde, se é por causa que tem outras coisas, pode ser que seja isso, como eu falei antes, mas é preciso que a pessoa vá ao encontro dessa ovelha que se afastou da comunidade. É o princípio comum. Então, o comportamento da rede na pedagogia de Jesus, quando Jesus curava um membro de uma família, era para devolver a saúde à família. Quando curava um doente, era para permitir que esse doente voltasse à convivência, tá certo? Convivência social, como célula viva, porque enquanto o doente era uma célula morta, desprezada, afastada, e caía sempre sobre os enfermos preconceitos. Preconceito de pecado, preconceito de castigo, preconceitos de outras razões, de outras ordens, digamos assim, por quê? Porque lá no segundo mandamento, no Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, está dito: eu vou castigar o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração, daqueles que me desobedecerem. Mas terei compaixão até a 1000ª geração daqueles que me amam. E a tradição esqueceu a misericórdia, ficou só com o castigo. Então, nós estamos lembrados no capítulo 19 do Evangelho de São João, logo no começo, Jesus encontra o cego de nascimento. E o que é que os discípulos perguntam? Baseados lá nessa tradição veterotestamentária, perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? E a resposta de Jesus: não, a enfermidade física nada tem a ver com pecado, nada tem a ver com castigo.
tem a ver com uma questão física. E para tirarmos esse preconceito, vamos curá-lo. Então, Jesus devolve a visão. Nesse aspecto, digamos, é preciso aqui entender como a pedagogia de Jesus funciona dentro das teorias da física quântica. Quem a Elza e outros nisso que devem ter frequentado o Novo Testamento comigo, não é isso? Lembrem sempre que eu sempre insisto nos cursos de que os milagres de Jesus não são manifestação de poder. Existe até uma tese de doutorado que alguém fez assim, chamando, o título é Jesus, o Exorcista, pautado no Evangelho de Marcos. Não, Jesus não foi exorcista. Jesus nunca fez exorcismos. Jesus expulsou os demônios, mas não exorcizou ninguém. E ele simplesmente disse assim, vai embora lá, o capeta vai para o teu lugar, porque essa pessoa tem que voltar para o seu lugar. Então, Jesus mandou só o demônio para o seu lugar dele, mas não precisou fazer exorcismos. Tá claro, estão lembrados daquele filme O Exorcista, né, antigo? Gastaram um monte de abacate para fazer aquela sobremesa lá que ele ficava mal, né? Isso era sobremesa de abacate. Então, digamos assim, a preocupação de Jesus com as curas, tá claro, com as curas, era a restauração das redes. E para curar é preciso ter fé. Para curar é preciso ter perdão. Para curar é preciso superar a religião. Porque a religião dizia que ele estava errado, que ele tinha sido amaldiçoado, que ele tinha pecado e assim por diante. Então, a grande dificuldade de muita gente hoje entender a pedagogia de Jesus é entender essa filosofia quântica. Unir a célula, unir o corpo, juntar de novo a célula no corpo. A família fica desagregada, a sociedade fica ferida, etc. Então, tem que, de fato, fazer voltar. Da mesma forma, é claro, que o ramo cortado, digamos assim, não dá fruto, né? Aquele que não dá fruto também é lançado ao fogo. Então, nesse aspecto, a videira e o ramo, há uma necessidade do ramo permanecer unido à árvore, na videira, para poder dar frutos. Então, na comunidade de Jesus, digamos assim, essa pedagogia da comunidade que deve ser uma comunidade de irmãos. Dentro da questão, digamos assim, transpondo esses conceitos de física quântica da rede celular para a sociedade, então nós podemos observar e ver que aquilo que significa o DNA de uma célula significa o DNA de uma pessoa. Cada pessoa é responsável pelo seu DNA, pelo seu DNA. E diante de Deus, cada um é um. Ninguém pode responder pelo outro. Ninguém paga a conta do outro. Desmitificando esse preconceito, nós já encontramos em Jeremias capítulo 33, versículos 29 e 30, quando Jeremias diz assim, não existe mais filho pagando a conta do pai, porque cada um é responsável por aquilo que faz. Se alguém come uva verde, vai ficar com a boca amarrada, não é isso? Ficar com a boca azeda. Então, cada um é responsável por aquilo que faz. Da mesma forma, digamos assim, na conclusão do sermão da montanha, digamos assim, das parábolas do juízo final, na parábola do capítulo 25, 31 a 46, Jesus mostra que cada um é julgado por aquilo que faz ou deixa de fazer. E aqui não importa a religião, não importa a crença, não importa o costume,
importa de fato que haja essa relação direta com o outro. É evidente que se existe uma religião verdadeira, mais pura, carregada ou alicerçada na espiritualidade, então esse fazer e deixar de fazer será sempre à luz da caridade e do amor, digamos assim, ou evitar o mal. Então, nesse contexto, digamos assim, a rede celular está sempre pautada agora na questão dos indivíduos, das pessoas. A responsabilidade social e ética é de cada um e de todos. Portanto, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer na relação com o outro. E ninguém pode dizer, estou livre, não devo nada a ninguém, faço o que eu quero, tudo tranquilo. Existem pessoas que, digamos assim, a gente encontra às vezes pessoas que dizem assim, eu moro sozinho, moro sozinha, vou para o mercado, vou para a igreja, e a gente pergunta assim, você faz alguma coisa a mais? Não, cuido só da minha vida, igreja e mercado. Você faz alguma coisa de caridade? Não, então você está indo para o inferno sozinha também lá, porque se não faz nada, absolutamente nada, não partilha, é uma célula desconectada da sociedade, tá certo? Aqui nós já vimos na aula passada, então vamos para frente um pouco. Um outro aspecto muito interessante dentro das religiões, às vezes, são os conceitos de Deus. E aqui também, dentro da pedagogia de Jesus, precisamos ver o outro conceito de Deus, a outra realidade de Deus. Mas as religiões antigas, isso está muito claro no Antigo Testamento, exceto, por exemplo, no profeta Oséias, que temos aquela imagem bonita, no capítulo 11 do profeta Oséias, Deus como mãe, Deus que pega o filho no colo, Deus que carrega, que conduz pelo deserto, filho, criança e por diante. Mas, em geral, digamos, temos sempre uma imagem negativa da divindade, a chamada teocracia. Vou citar só um exemplo. No Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 1 e 2, o texto diz assim, quando você se arrepender, Deus vai te trazer de volta do lugar onde ele te jogou. Tinha jogado o povo no exílio da Babilônia. Então, na verdade, não foram os babilônios que levaram o povo para lá. Foi Deus que jogou para lá o povo de Israel. Então, esse conceito da teocracia, ou seja, os deuses que castigam, os deuses que impõem sanções, os deuses que mandam enfermidades, catástrofes e assim por diante. Então, na verdade, além disso, além dessas crenças mitológicas antigas, nós encontramos filósofos, políticos, cientistas, ainda hoje, digamos que fazem barbaridades e tentam usar a imagem de Deus para mostrar que, de fato, a responsabilidade é de Deus. E negar Deus não é outra coisa senão tentar assenhorear-se do poder, ser deuses como lá no Gênesis, tá claro? Então, negar a existência de Deus é uma das formas mais clássicas e mais crassas de tornar-se deuses. Porque no momento que eu nego um ser superior, eu nego a relação com o outro. Então, cada um para si, Deus para todos ou para ninguém, digamos assim. Então, é importante que se veja essa dimensão da forma de tratar e de manipular também o conceito de Deus. No último tópico aqui, na última frase, eu coloco aqui que muitos políticos usam o nome de Deus. Aqui nós falamos antes a questão da religião, manipulação da religião para encobrir a corrupção, para encobrir a mediocridade, para encobrir o crime, tá claro? Às vezes de políticos, de empresários, às vezes de pessoas religiosas
que fazem essa manipulação, muitas vezes, digamos assim, exatamente só por causa da vaidade do próprio pecado. A criação, digamos assim, e a lei e aí a questão da física quântica. Então, a ciência diz que houve uma explosão, no caso, tá certo? Mas a teoria da criação diz que Deus fez o céu, a terra e também a física quântica. Portanto, a criação como criação é sempre criação do nada. Nós trabalhamos na semana passada um pouco a dimensão da natureza humana, ou seja, independentemente de criação ou evolução, etc., a crença é que o ser humano é barro. Ele vem do barro, vive do barro, tá certo? E Deus, num determinado momento da história, coloca a centelha divina nesse ser humano. Então, o ser humano ele é essa associação barro e espírito, como vimos antes na dimensão pneumatológica que fala Paulo na primeira carta aos Coríntios. Então, tudo que a ciência fez até hoje foi tentar compreender o que existe e o funcionamento da criação. E nada do que existe foi criado pela ciência, tá certo? Tudo que existe já vem, digamos assim, se transformando, modificando. Portanto, segundo a ciência, existe transformação, não criação, porque a criação ela é do nada, ou seja, nós só entendemos criação como algo do nada. Aquilo que é transformação, modificação, não é criação nesse contexto. Na questão do conhecimento, então nós conhecemos, vemos aquilo que vemos com nossos olhos, compreendemos com nossos olhos, com nossos sentidos. Segundo a física quântica, aquilo que nós vemos, aquilo que nós às vezes sentimos, ainda não é a realidade, mas é a percepção da realidade. Porque aquilo que nós tocamos, etc., está além de. Ou seja, nós temos formas, temos objetos, temos sensação mais duro, mais, digamos assim, mais volátil, mas o que nós sentimos e tocamos não é propriamente a realidade. A realidade está além desses objetos, dessa matéria que é transformada. Por quê? Porque a realidade, ela transcende a matéria, tá certo? Então, a realidade, de fato, é aquilo que é pensado e cogitado, mas é sempre essa possibilidade de ser. Portanto, a realidade verdadeira é aquilo que virá a ser e a essência do ser em si. Então, nós vemos ou percebemos sempre parte da realidade, mas não a realidade toda, porque ela está sempre além como criação, como existência. Um outro elemento muito interessante dentro dessa relação fé e física quântica, pedagogia de Jesus, é o comportamento de Jesus. É o comportamento de Jesus. A física quântica tem um postulado que diz que nós podemos tornar-nos aquilo que pensamos. Então, aquilo que nós pensamos pode tornar-se realidade. Portanto, pela força do pensamento, nós podemos tornar coisas que seriam hipotéticas, torná-las realidade. Quanto mais forte o poder da mente, mais poder de transformação. Na pedagogia de Jesus, o poder é a força da oração. Tá certo? A força da oração. Porque a oração, ela não é ficção. A oração é energia quântica. A oração, ela é
a força da espiritualidade. Ela é a força da mente. Então, ela alcança a realidade. Ela transforma a realidade. E, dentro dessa dinâmica do poder da mente e da oração, está a influência do poder do pensamento. O pensamento positivo ou o pensamento negativo. Pensamento positivo não é numa hora de aperto a pessoa, bom, agora vai dar certo. Não. O pensamento positivo é a frequência de onda. Claro, é uma frequência de onda. E uma frequência de onda longa. É uma onda que ultrapassa os obstáculos que estão à nossa frente. Então, essa frequência de onda, ela é a forma pela qual eu penso positivamente diante dos pequenos obstáculos ou grandes obstáculos que se apresentam. E essa frequência de onda longa, ela depende muito da conexão com a oração, com a frequência da vibração do meu cérebro, com as minhas convicções interiores de fé, tá certo? Que se alimentam dessas forças transcendentes. A frequência de onda curta é aquela que, por qualquer obstáculo, a pessoa desanima, porque ela não tem força de transformação. Então, essa fé, ela é essa força que vem do alto. Por isso que quando Jesus curou, por exemplo, a mulher, a hemorroíça, depois a cirofenícia, e outros, Jesus diz, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a fé é a força, por exemplo, caso típico da mulher hemorroíça. Se eu tocar, eu sei que eu vou ficar curada. Então, ela vai, toca e fica curada. Então, nesse aspecto, é a frequência de onda que está. Força da oração, assim por diante. Assim temos a oração de Ana lá no Antigo Testamento, a mãe de Samuel. A oração de Isabel no Novo Testamento, a mãe de João Batista. E assim por diante, nós temos essa frequência de onda. Então, por isso que a oração constante, a oração frequente, a oração com convicção, ela é também expressão do pensamento positivo, é a expressão da força de transformação, e ela é o poder de cura. É o poder de cura porque Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis essa montanha, transporta-te, ela se transportaria, mas como não está, a fé é menor do que um grão de mostarda de areia, então acontece isso. E o gesto pedagógico de Jesus sempre, então, nessa força positiva, nesse poder da fé, é o poder de restauração da rede celular. Aqui nós já vimos, tá claro? Então, um outro elemento importante são, digamos assim, aqui os membros ligados ao corpo, os ramos ao tronco da árvore. Cada célula tem o seu DNA, cada membro do corpo tem também o seu DNA, cada ser vivo tem o seu DNA, e o corpo depende dos membros todos, tá claro? E isso é fundamental no conceito de sociedade, no conceito de comunidade, no conceito de família. Até esses dias atrás alguém me dizia, mas esse conceito de família já não existe. Não, tudo bem, já não existe, mas duas pessoas que não são família, etc., podem pensar dessa forma. Então, quando se fala de família, se fala sempre do princípio, da proposta. Se a realidade está mudada bastante ou pouco, isso é outra questão. Se a realidade está mudada, eu não posso perder o princípio, eu fico no princípio, tá certo? Então, eu não posso esquecer o princípio em função de uma realidade que se mudou. Eu pego o princípio e aplico com as variantes, as variáveis que tem na sociedade de hoje. Então, digamos, por isso que a sociedade depende de todos os seus indivíduos. Assim como o corpo depende de todos os seus membros, muitas vezes, por causa de uma perna, a gente para no hospital, por causa de um braço, uma mão, a gente para no hospital,
por causa de umas vezes do membro, também a gente vai parar no caju. Então, esse é outro detalhe que a gente tem que cuidar nesse sentido, como os membros de uma sociedade. Então, a responsabilidade da sociedade é de todos. E quando existem desonestos, aqui vem a pedagogia de Jesus. Tentar convertê-los, tentar exortá-los individualmente, a dois, a comunidade. No capítulo 13 da Carta aos Romanos, muitos comentadores criticam Paulo, chamando ele de conformista. Mas ele manda rezar pela autoridade. Por quê? Porque se a autoridade é boa, que ela faça um bom governo, mas se ela é perversa, que se converta. Não tem outra saída. Bater de frente é complicado. Então, ninguém pode isentar-se da sua responsabilidade dentro da função da comunidade. Mais ou menos indo mais para finalmente, nós temos, então, 3 passos na consciência da convivência. A unidade, a alteridade e a diversidade. A unidade é que cada um é um. A alteridade é que cada um é diferente. A diversidade é que a unidade e a alteridade formam a comunidade. Então, a comunidade é feita da diversidade, não da identidade. A comunidade se forma a partir do diferente. E a partir do diferente, então convive o eu e o outro. Nesse compromisso quântico, digamos assim, e cósmico nesse contexto. Então, o um e o outro. E aí está a pedagogia de Jesus dentro dessa dinâmica. Capítulo, estamos de acordo? Tem 3 minutinhos para alguma heresia, alguma coisa assim que venha a ser interessante.